Versalhes é o palácio mais imitado da história europeia. Seus jardins, suas galerias, suas fontes e sua arquitetura se tornaram o modelo da ambição real em todo o continente durante um século depois que Luís XIV o construiu, e a vida que ele abrigava, o ritual elaborado, a corte deslumbrante, a magnificência concentrada da monarquia francesa em seu auge. É a imagem que a palavra corte evoca no imaginário ocidental. Também foi, segundo qualquer padrão sanitário, que os séculos seguintes viriam a desenvolver uma catástrofe biológica de primeira ordem. A contradição não é incidental. Ela é o fato central de Versalhes como ambiente humano, e compreendê-la exige desmontar a separação entre a realização estética e a realidade física, que as pinturas, as memórias e os relatos cerimoniais conspiram para manter. O palácio era magnífico. O palácio cheirava de forma catastrófica. Essas duas coisas eram verdadeiras ao mesmo tempo, e as pessoas que viviam ali sabiam de ambas simultaneamente, e a elaborada cultura de perfume, pó e cerimônia que a corte francesa desenvolveu foi, em grande parte, uma resposta ao segundo fato, disfarçada de expressão do primeiro. Comece pelos banheiros, ou melhor, pela ausência deles. Versalhes, construído para abrigar o rei e sua corte em condições de esplendor sem precedentes, foi erguido sem uma infraestrutura sanitária adequada para a população que continha. Em seu auge, o palácio abrigava entre 3.000 e 10.000 pessoas, cortesãos, criados, guardas, comerciantes, suplicantes e todo o vasto aparato de apoio de uma corte que era simultaneamente um governo, uma instituição social e o principal palco de exibição do poder real francês. Segundo a maioria dos relatos, ele não possuía sequer um único banheiro adequado para essa população. O que ele possuía, em vez disso, era um sistema de urinóis, cadeiras sanitárias e o uso informal de cantos, corredores, escadarias e jardins, que as evidências documentais descrevem com uma vividez que as histórias da arquitetura tendem a omitir. Os urinóis eram esvaziados pelas janelas, quando as janelas davam acesso ao exterior, e nos corredores, quando não davam. E os corredores de Versalhes acumulavam os dejetos biológicos de milhares de pessoas, com uma constância que os contemporâneos registraram, e que a equipe de limpeza, por mais numerosa que fosse, não conseguia resolver completamente. O Duque de Saint-Simon, cujas memórias da vida em Versalhes constituem um dos relatos mais detalhados já escritos sobre a vida na corte, descreve o cheiro dos corredores como uma característica permanente do palácio, e não como uma condição excepcional. Os jardins, que eram o orgulho do projeto de Le Nôtre e a arquitetura paisagística mais celebrada da Europa, desempenhavam uma função sanitária que os relatos elogiosos não mencionam. Na prática, eles eram a principal latrina externa da corte, e os regulamentos que Luís XIV emitia periodicamente, exigindo que os jardins fossem limpos de dejetos humanos antes dos passeios reais, estão entre os documentos mais reveladores do arquivo de Versalhes. Reveladores não apenas sobre a prática que descrevem, mas também sobre a frequência com que aparentemente era necessário emitir tais ordens. A situação do abastecimento de água agravava o problema sanitário de maneiras que o feito de engenharia do sistema de água de Versalhes quase oculta por completo. As fontes de Versalhes, alimentadas por um elaborado sistema hidráulico, no qual Luís XIV gastou somas enormes e que nunca satisfez plenamente sua ambição de exibição contínua, foram uma das maravilhas da engenharia de sua época. A água para beber e para lavar-se dentro do palácio vinha de um sistema separado e menos celebrado, e sua qualidade era uma preocupação persistente que os registros médicos da corte refletem na prevalência de problemas digestivos entre os residentes permanentes do palácio. Banhar-se em Versalhes não era a atividade frequente que os elaborados rituais de vestir da corte poderiam sugerir. O Grand Lever do rei, a cerimônia de levantar-se e vestir-se que Luís XIV transformou em um evento político, assistido pelos mais altos escalões da nobreza, que competiam pelo privilégio de entregar ao rei sua camisa. Não era uma cerimônia de banho, era uma cerimônia de se vestir. O rei era limpo com esponja e não imerso na maioria das manhãs com panos umedecidos com água, vinho ou álcool. E essa limpeza superficial era a principal prática de higiene pessoal do monarca mais poderoso da Europa. Próprio Luís XIV tomou banho, segundo as estimativas derivadas dos registros médicos, talvez 2 ou 3 vezes em toda a sua vida adulta. Isso não era incomum para o período. A teoria médica da época sustentava que a água abria os poros e deixava a doença entrar, que a camada protetora de sujeira que se acumulava na pele era uma defesa contra os miasmas e que, portanto, tomar banho era perigoso em vez de benéfico. Ciência estava completamente errada. Ainda assim, era aceita pelas mentes médicas mais instruídas da França e seguida pelas pessoas mais poderosas da Europa, com uma consistência que produziu um ambiente olfativo que a própria documentação da corte torna impossível romantizar. O perfume foi a tecnologia com a qual a corte de Versalhes tentou resolver a distância entre sua realidade sanitária e suas aspirações estéticas. A indústria francesa de perfumes, ainda hoje a mais prestigiosa do mundo, cresceu diretamente dessa necessidade, e a sofisticação da perfumaria francesa, nos séculos XVII e XVIII, é inseparável da demanda prática à qual ela respondia. A corte de Luís XIV era conhecida como a corte perfumada, la cour parfumée.
E as quantidades de fragrância aplicadas aos corpos, às roupas, às perucas, às luvas e aos lenços não eram apenas expressões de luxo. Eram intervenções funcionais em um ambiente social onde a proximidade com outros corpos humanos era inevitável e onde esses corpos não eram lavados havia semanas. As perucas, tão centrais para a imagem visual da corte francesa, eram elas mesmas um problema de higiene tanto quanto uma solução. A moda das enormes perucas empoadas, que atingiu seu auge no fim do século XVII e no início do XVIII, surgiu em parte da calvície precoce do próprio Luís XIV e em parte da vantagem prática que uma peruca oferecia em relação ao cabelo natural. Ela podia ser retirada, tratada contra piolhos e recolocada de uma forma que o cabelo na própria cabeça não podia ser facilmente administrado. As perucas eram empoadas com farinha ou amido, que absorviam parte dos óleos e odores que elas acumulavam. Elas também eram quentes, pesadas e habitadas pelas mesmas populações de insetos que habitavam as roupas e os corpos por baixo delas. E o pó que era aplicado diariamente se espalhava pelo ar e se depositava sobre todas as superfícies dos cômodos onde era aplicado. A comida em Versalhes era outra dimensão do quadro sanitário que os relatos dos banquetes reais tendem a obscurecer. As cozinhas do palácio estavam entre as maiores da Europa, produzindo refeições para milhares de pessoas ao mesmo tempo, e a comida que saía delas e chegava à mesa real havia percorrido, em muitos casos, distâncias consideráveis por corredores e salas em temperaturas que nenhum sistema de refrigeração moderava. O famoso apetite de Luís XIV, dizia-se que ele consumia, em uma única refeição, quantidades que observadores modernos descrevem com a mesma mistura de admiração e alarme registrada por seus contemporâneos. Era atendido por um sistema de cozinha, que produzia comida em uma escala que tornava o controle de qualidade um desafio permanente. Os cortesãos que assistiam às refeições do rei nem sempre comiam das cozinhas reais. Muitos mantinham seus próprios arranjos dentro dos apartamentos que lhes haviam sido destinados no palácio, cozinhando sobre braseiros em aposentos não projetados para cozinhar, comendo alimentos trazidos de fora do palácio por criados que os compravam nos mercados da cidade de Versalhes, e descartando os resíduos desses arranjos por meio dos mesmos sistemas improvisados, que lidavam com os resíduos de todo o resto. O palácio não era uma casa unificada com padrões consistentes. Era uma cidade dentro de um edifício, com toda a variação, a improvisação e o acúmulo de detritos biológicos que uma cidade produz, o que o sustentava, o que permitia que esse ambiente funcionasse como o endereço mais prestigioso da Europa, atraísse e retivesse pessoas mais poderosas e ambiciosas da França e servisse de modelo para cortes de Berlim a São Petersburgo. Era o poder que residir em Versalhes conferia. Proximidade com o rei, o acesso ao patrocínio, ao favor e as decisões que moldavam carreiras e fortunas, valia o mau cheiro. Os cortesãos que competiam ferozmente por apartamentos no palácio, por mais inadequados, compartilhados e aromáticos que fossem, estavam fazendo um cálculo racional. O desconforto era o preço da proximidade. E a proximidade com Luís XIV era, na França do século XVII, a coisa mais valiosa do mundo. Essa é a verdade nojenta de Versalhes. Não que as pessoas que viviam ali fossem nojentas. Elas eram produtos de seu tempo, operando dentro do entendimento médico e da tecnologia sanitária que seu tempo fornecia. Mas sim que o mais celebrado palácio real da história europeia, o modelo para toda a fantasia posterior de magnificência real, também era um edifício em que milhares de pessoas urinavam nos corredores, onde o maior rei da Europa tomou banho 2 vezes na vida, e onde a cultura de perfumes mais sofisticada da história se desenvolveu não como arte, mas como necessidade. O dourado era real. Tudo o que havia por baixo dele também era.